nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Vai, e como creste, te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Eu estava meditando nessa e o livro de Mateus, nós vemos que é um livro, né, que o Senhor, Ele cura, Ele fala das inquietações dessa vida. Jesus, Ele fala das orações, Ele fala das esmolas, daquilo que nós devemos fazer. Mas me chamou a atenção, né, esse centurião, né, porque o Senhor Jesus ali no monte, descendo ali, já encontrou com um homem leproso, né, que fala para o Senhor Jesus: Senhor, se queres, o Senhor Jesus vai e cura aquele homem. E de repente o Senhor Jesus, ele vai entrando em Cafarnaum, e aonde esse centurião vem até Jesus, né? Que centurião era aqueles soldados de Roma, aonde, né, eles tinham toda a autoridade. E eu aprendo nessa palavra com o Senhor Jesus que ele foi um homem que não temeu diante da situação. Ele chegou até Jesus e falou para Jesus que o seu criado estava em casa e estava, né, violentamente atormentado e doente. Mas o que mais me chama a atenção é que esse homem, ele poderia pedir para que alguém fosse lá, ou a família daquele soldado, ou alguém fosse lá, né? Mas ele mesmo foi, e eu fiquei meditando com o Senhor Jesus. Quanto de nós estamos dispostos a ir por alguém? Quantos de nós estamos dispostos a chorar por alguém? Né? Porque este homem, ele se colocou na brecha por este soldado, né? E aí o que eu aprendo é que quantas vezes nós nos escondemos, e eu fiquei ali no meu trabalho meditando em nós, né? Mas esse centurião não, ele foi até Jesus. Ele poderia falar: vai lá, manda sua mulher ir, manda seu filho ir. Não, mas ele se compadeceu daquele centurião. Então, o que me chama a atenção é que ele foi até Jesus. Então, eu quero te dizer e me dizer nessa noite: continue indo até Jesus por alguém que você tem buscado, tem rogado, porque o Senhor vai ao encontro dele. O Senhor vai ao encontro dele. Enquanto nós estamos aqui, estamos orando, estamos buscando, o Senhor vai ao encontro daquele que você está buscando nesta noite. E aí, esse homem chega e fala para o Senhor, e o Senhor, ele fica, né? O Senhor Jesus já fala assim: eu irei e lhe darei saúde. O Senhor se compadeceu daquele centurião e falou: eu vou lá com você e já vou dar saúde para ele. Mas só que o centurião, ele olhou, né, para as suas mazelas, né, para os seus pecados, falou assim para o Senhor Jesus: mas eu não sou nem digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. E eu vim com isso, fiquei ontem meditando, conversando com o Senhor, e ele falou para o Senhor Jesus, né, mande somente uma palavra. Eu não sei como que você adentrou por estas portas, mas eu fiquei, até escrevi aqui ao Senhor, porque eu fiquei conversando com o Senhor, e algo que o Senhor foi trazendo, eu gosto de falar aquilo que o Senhor foi colocando ao meu coração, e o Senhor colocava assim ao meu coração: eu não sei como que você adentrou esta noite, mas o Senhor diz: qual foi a palavra que você veio buscar? Se você veio buscar que está cansado, está fadigado, o Senhor colocou ao meu coração Isaías 40, 29. Como que você está? Porque Ele diz para você nesta noite: a palavra que você veio buscar é: dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor nenhuma. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor
renovarão as vossas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se foi esta palavra que você veio buscar do Senhor esta noite, o Senhor já está dizendo, leve esta palavra. E aí eu fiquei meditando e conversando com o Senhor, e o Senhor trazia ao meu coração, Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu não sei qual é a palavra que você veio buscar esta noite, mas se foi esta palavra, você leve esta palavra. E o Senhor foi me trazendo ali aquele filho pródigo, quando ele saiu ali da casa do seu pai. E ele pegou, né, e falou, né, eu voltarei para a minha casa, né, e terei com meu pai. E ele falando, né, ali ele falando, no Lucas 15, 18, ele falava, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Se foi esta palavra que você veio buscar esta noite, leve esta palavra. Eu não sei o que tem, muitas vezes, te deixado desanimado, te deixado abatido, porque aquele centurião chegou ao Senhor e falou, mande somente uma palavra. Então eu não sei qual é a palavra, mas o Senhor diz esta noite, você está precisando que a tempestade seja apaziguada, então leve esta palavra, porque Ele fará a tempestade apaziguar. Então o que eu aprendo com este homem, é que ele foi um homem ousado. Então o Senhor está falando para mim, para você nesta noite, qual foi a palavra que você veio buscar nesta noite? É a palavra de cura. O Senhor diz, eu estou curando nesta noite. É a palavra de que me levanta, Senhor, me dá forças. O Senhor é aquele que pega nós e nos levanta. Assim, quando Ele mandou Ezequiel naquele vale de ossos secos, e Ezequiel temeu, e o Senhor olhou para ele, filho do homem, pode esses ossos reviver? Se for esta palavra, o Senhor diz para mim, para você nesta noite, pode reviver esses ossos, porque o Senhor, Ele está no meio do vale, porque Ele é o dono daquele vale. Então, o que me chama a atenção foi isso neste homem, ele veio buscar uma palavra. E o que o Senhor está dizendo para mim, para você nesta noite, é que ele veio buscar uma palavra. E o Senhor olhou para aquele homem e disse para ele, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Se foi esta palavra que você veio buscar, o Senhor está falando para mim e para você, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O Senhor está falando para mim, para você, que Ele nos encheu nesta noite de fé. Só vai ao encontro de Jesus quem tem fé. E aquele homem teve fé, porque se ele não tivesse fé, ele não iria ao encontro de Jesus crendo que aquele servo seria curado. Se ele não tivesse fé, ele não falaria para Jesus, Jesus manda somente uma palavra. Ele diria, vamos comigo, como fez Jairo. Jairo, o homem ali da sinagoga, ficou ali esperando Jesus. Mas o centurião olhou e falou, mande uma palavra. E aí o que eu aprendo com esse homem? Que ele teve ousadia. Quantas às vezes o Senhor está falando, igual o presbítero estava falando aqui, e fica o tempo todo, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Não, irmãos, nós temos que crer que Ele vai fazer, porque este homem já falou logo, não precisa o senhor entrar na minha casa não, que eu sou homem de autoridade também. Imagina falar isso para Jesus. Eu sou homem de autoridade também, Jesus. Manda só uma palavra. Imagine a ousadia desse homem. Como que Jesus se surpreendeu com esse homem que disse para ele, mande somente uma palavra. Aí Jesus está falando com você há anos, eu vou fazer. E todos os dias nós queremos ouvir de alguém. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele vai fazer? Se Ele disse que ia fazer.
Quando ele falou para Abraão que Isaac teria filho, o que a Sara fez? Ela riu. E aí o Senhor falou: haveria algo impossível para Deus? Deus está falando para mim e para você nesta noite: haveria algo impossível para mim? Então este homem, ele disse só isso: Senhor, uma palavra. Parece algo tão simples, que moveu o coração de Jesus de uma tal forma, que ele falou que nem em Israel ele encontrou tanta fé. Que homem ousado. Jairo na sinagoga não teve a fé que esse homem teve. Ficou ali esperando Jesus. Aquele príncipe da sinagoga podia ter falado o que este homem falou: Senhor, lança somente uma palavra. Não, ficou ali esperando. Então, irmãos, nós como crentes devemos tomar posse daquilo que o Senhor fala. Estamos aqui todos os dias e às vezes o incrédulo está com mais fé, o ímpio está com mais fé do que eu e você. Porque nós vemos na Bíblia, igual Raabe, aquela prostituta, uma mulher que nem conhecia o Senhor, mas já sabia, já tinha ouvido dos feitos que o Senhor tinha feito com o povo de Israel. O povo de Israel com medo e Raabe, a prostituta, tendo mais fé que o povo de Israel. Né? Ela falou: já ouvi falar de vocês, do que o Senhor tem feito. Entendeu? Uma mulher que nem crente não era, mas estava com mais fé do que muitos crentes. Então Deus está falando para mim, para você: qual palavra que você veio buscar nesta noite? Qual foi a palavra que você veio buscar nesta noite? Raabe olhou para aqueles capitães e falou assim: eu tenho ouvido que o Senhor tem feito, né, através da vida de vocês. Uma mulher que não era crente, mas já tinha ouvido que através do povo de Israel o Senhor tinha derrubado os muros de Jericó. E nós estamos aqui todos os dias, muitas vezes participando da mesa, comendo do pão, e ficamos muitas das vezes: será que o Senhor vai fazer? E o Senhor está falando agora para mim, para você nesta noite: a palavra que você veio buscar já foi liberada do céu, para mim e para a tua vida. Para mim e para a tua vida. O Senhor nesta noite quer fazer igual este homem. Igual este homem, ele quer olhar para mim, para você e dizer: em verdade vos digo que mesmo em Israel não encontrei tanta fé. Ele quer olhar para mim e para você e falar isto. Que fé é esta? Que nem o presbítero Nailson já falou aqui nesta noite. Que nós venhamos pedir para o Senhor termos fé. Porque nós queremos falar de fé e muitas vezes duvidamos daquele que pode todas as coisas. E aí eu aprendo com o Senhor, que o Senhor fala na sua palavra, que com o poder da palavra o Senhor fez céus e terra. Essa palavra que você veio buscar nesta noite, Ele está dizendo para mim, para você: tenha fé. Porque é com o poder da palavra, desta palavra que nós estamos lendo, falando e crendo, Ele vai fazer. Então Deus está falando para mim, para você esta noite: tem de bom ânimo, tenha fé, que Ele vai fazer. E este homem deixou Jesus impressionado. É que nem quando você olha para uma pessoa e fala assim: vamos arrastar tudo isso aqui. E sempre tem um que diz: não vai dar certo não. Aí vem outro e olha para você com a mesma fé e fala: vai dar certo sim. E aquilo ali te dá até um gás, um ânimo. Você fala: não, mas vai dar certo mesmo em nome de Jesus. Então Deus está falando nesta noite para mim, para você. Foi a palavra de ânimo. Saia daqui como Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Qual foi a palavra que você veio buscar nesta noite? Assim diz o Senhor para mim, para a tua vida. É aquela mulher que estava ali com fluxo de sangue, e Jesus disse a palavra para ela que ela estava curada. Então o Senhor está falando para mim, para você nesta noite: a palavra que você veio buscar já está liberada na minha e na tua vida.
E este homem saiu dali, e o Senhor olhou para ele, né? E disse para ele, né? Que então disse o Senhor centurião: vá, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Então o Senhor está falando aqui, ó, como vai? Como tu está crendo aí no teu coração, será feito. Como tu está crendo no teu coração, vai ser feito. Porque o Senhor é Deus que aumenta a nossa fé nesta noite. E nós saímos daqui crendo: Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu irei viver o teu sobrenatural. Porque o sobrenatural de Deus não é para qualquer um não, irmão. É para doido mesmo. É para quem crê que Deus diz que faz e Ele vai fazer. Então o Senhor está falando para nós sair daqui, se é a palavra da fé, do firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera sair daqui com esta palavra. Eu não estou vendo, mas eu já estou crendo, né? Porque às vezes a gente tem que ver para crer. Deus está dizendo que você creia para depois você ver, né? Deus está falando isso para mim e para você, que você não tem que ver para quê, você tem que crer para ver. E você vai ver, não ande por vistas, mas ande por fé. Deus está falando para mim, para você nesta noite: não ande pelo que você está vendo, não. Porque o que você está vendo é temporal. Mas viva por fé. Saia daqui convicto da sua fé em Cristo Jesus, que te chamou. E este homem, um homem ousado. Um homem ousado, Deus está falando para mim e para você: seja ousado na presença do Senhor, seja ousado na presença dEle, porque nós não vamos ser como esses aqui, ó, que virão do ocidente e do oriente, e assentação na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas nós não seremos esses que não temos fé, que seremos jogados nas trevas exteriores, não, porque nós temos fé para morar, para crer naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. É noite de tempestade apaziguada na nossa vida. O Senhor fala para mim, para você: saia daqui com fé, crendo. Eu não sei as tempestades que têm se levantado na minha e na tua vida, mas saia daqui crendo que Ele é aquele que apazigua as tempestades. E aí você vê, e você vai ficar tão assim, atônico com o que o Senhor fez, que a Bíblia diz assim, que os discípulos olham para ele e falam assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Deus está falando para mim, para você nesta noite: quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré que estava ali no monte orando. Já desceu cheio de Deus. Já encontrou com o leproso. Já disse que se quer ficar limpo, já ficava limpo. Aí já foi entrando ali Jesus ali em Cafarnaum. E já vê esse centurião. E a glória do Senhor se revela para este centurião, que saiu dali feliz, sabendo que quando chegasse lá, o seu servo já estava curado. Olhou para aquele servo, não só como servo, mas com amor. Ele poderia deixar ele lá jogado. Mas o servo, porque o centurião, assim pelo que eu vi, ele cuidava de 100 servos, né? Eles eram autoridade de Roma. Mas o que acontece? Um estava fazendo falta para ele. Aí ele falou: não posso deixar ele aqui não, vou atrás de Jesus. E foi atrás de Jesus. Não deixou aquele servo, aquele criado dele para trás. Foi atrás de Jesus. Não olhou para ele como qualquer um. Olhou para ele como uma pessoa importante. E foi atrás de Jesus. E chegando lá, coisa linda. Jesus pegou e falou assim para ele: eita homem, nem em Israel encontrei tamanha fé. A fé move.
A fé move o coração de Deus ao meu e ao teu respeito. E aí moveu o coração de Jesus por este homem, porque teve piedade do seu criado. Foi ali até Jesus. Olha que coisa linda. E é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Ele renovará nossas forças, né? Os jovens se cansam e fadigam, mas eu e você que espera no Senhor renovarão as nossas forças. Então nesta noite que você fique com esta pequena palavra que o Senhor colocou ao meu coração, né? E saia daqui. Se foi esta palavra que você veio buscar, saia daqui com ela no seu coração. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louve ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, diaconisa Ilse.